Então, eu sou Lívia, eu sou mãe do João e do Antônio, eu sou hoje guardiã do CRIA. O CRIA é uma escola de educação infantil e fundamental. Então, hoje a gente trabalha com crianças de 10 meses a 10 anos. E como que surgiu essa ideia de fazer uma escola? Eu acho que eu nunca pensei que eu teria uma escola. Então, eu venho de uma formação de direito. Na verdade, eu queria ser bióloga. E acho que tudo começa aí. Acho que a essência do CRIA está em a gente poder se manter na nossa potência, naquilo que a gente gosta de fazer. Primeiro a gente precisa saber o que a gente gosta e para isso a gente precisa ter tempo, espaço, experimentar. Então lá atrás eu queria fazer biologia e meu avô falou, não, tem que fazer direito. E aí fiz direito. Em algum momento eu falei, tem alguma coisa que não está mais encaixando. E aí em 2012, quando eu fiquei grávida do João, eu resolvi então olhar para isso que eu estava chamando aquilo que não estava encaixando. E comecei a buscar algo que me movesse, que me desse mais prazer. E aí me juntei a um coletivo para a gente repensar a educação. E aí comecei a suspeitar que queria trabalhar com educação. E aí foi um longo caminho, eu tive uma ONG. Depois desse coletivo nasceram uma empresa, vários projetos, até que eu e Mariana, que é minha parceira no Espaço CRIA, a gente se junta e fala, tá, vamos ter uma escola. E aí a gente começa a prototipar o Espaço CRIA, então a gente teve um projeto inicial que chamava Pólen, e que agora a gente está nascendo um outro projeto parecido, que é um embrião, era o embrião do CRIA e agora é o projeto Pomar, que é um quintal brincante no Jardim Botânico. Então a gente decide experimentar e entender que isso que a gente estava chamando de ressignificar educação, que isso que a gente estava vendo como possibilidades de uma nova forma de relação com o humano, com o ambiente, com as outras pessoas, isso poderia estar dentro de uma escola. E tirar esse lugar de espontaneidade das crianças que adoram aprender, aprendendo de uma forma muito encaixotada. Então a gente começou a experimentar, porque tem diversas propostas incríveis, escolas, não escolas, quintais, escolas na floresta, que funcionam muito bem nos seus lugares, então não dá pra gente replicar. Então a gente precisou adaptar, integrar todos esses conceitos e ideias dentro desse território fértil que é o Rio de Janeiro e que foi o Pólen, que foi assim que nasceu o CRIA. Então o CRIA hoje é uma escola que a gente acabou legalizando como escola, então desde 2007 a gente está no Cosme Velho e hoje a gente abriu para o fundamental, então hoje a gente trabalha muito com esse olhar de como é que a gente pode se manter potente, se manter curioso, com vontade de aprender, que a gente tenha os nossos tempos respeitados, que a gente não precise padronizar a vida, porque não dá para padronizar. Cada criança tem sua composição, seu tempo, a sua forma. Então, isso precisa ser respeitado, que o território da infância precisa existir. E esse território da infância é um outro tempo, é um outro olhar, é uma outra dedicação de vínculo, de afeto, de construção de relação. É um território que precisa de espaço físico. Então a gente precisa estar na natureza, as crianças precisam correr. A gente está vivendo agora um processo importante da gente trazer consciência para o quanto isso é necessário e essencial para a nossa saúde física, mental, energética, emocional. Então a nossa base de trabalho é na natureza. A gente precisa lembrar que a gente é mais uma espécie e que a gente faz parte de todo um sistema. E por isso é importante as crianças poderem ter acesso a outros seres, a outros animais, entender que o ciclo, como é que funciona o ciclo da vida, que o chuchu não nasce no supermercado. Então é importante as crianças estarem em natureza, porque elas são parte, e quando elas são parte, eu cuido, eu entendo, eu quero proteger, eu quero interagir. Então é muito importante para nós que as crianças tenham esse acesso de território natural. E também para que possam ter, numa parte mais pedagógica, a oportunidade de desenvolver outras habilidades, que a criatividade possa ter mais autoria de criação.
Então, quando você está num espaço onde não tem tanta intervenção do humano, a nossa possibilidade de criação ela é potencializada. Então, uma criança que está num quintal, as possibilidades de criação são infinitas. Então, pedrinhas, folhas, galhos, bichos, árvores, viram infinitas possibilidades. Então, esse lugar da criança como autor, como autoria de criação, sem tanta intervenção, a gente acredita como muito importante para a gente entender como é a minha atuação, que tipo de intervenção eu quero fazer. Vai trabalhar todos esses lugares dessas inteligências emocionais, essa maturidade do corpo que precisa ter para chegar nesse intelecto. Então a gente vai trabalhar muito com fazendo esse equilíbrio desses espaços naturais e os espaços preparados, onde tem mais intervenção do humano, onde a gente vai preparar materiais, onde esses espaços preparados estão seguros, relaxados e pensados para cada fase de desenvolvimento. Então, uma criança pequenininha, que o mundo ainda está lá embaixo, o mobiliário precisa ser baixinho, ela precisa ter acesso a pegar o material, sem ter a necessidade da dependência o tempo inteiro de um adulto. Pega para mim, eu não consigo pegar. E esse adulto precisa estar em intervenção o tempo inteiro. E uma criança pequenininha não pode ir numa sala de uma criança grande, que vai ter vidraria de laboratório, que vai ter miçanga que essa criança vai pôr na boca. Então, o ambiente preparado, ele parte desse princípio de ser seguro e relaxado. E é um ambiente que tem intervenção, que a gente está olhando e pensando essas fases de desenvolvimento, os gostos. Então, uma criança que está muito interessada por animais, então a gente vai colocar mais livro, vamos colocar mais materiais que lembrem os animais, bichinhos. A gente vai ampliar esse repertório, essa necessidade de conhecimento da criança a partir de algo que está vindo dela. Então a gente vai trabalhar com esses dois campos de experiência, de ambientes mais naturais e sem tanta intervenção, e os ambientes preparados. O que a gente vem fazendo no CRIA, na verdade, é um resgate de comunidade. A gente acredita em educação como algo comunitário. Não é possível fazer educação de um ser humano, desenvolvimento de um ser humano, sem estar em comunidade, em rede. Então, essa prestação de serviço da educação é algo que a gente precisa repensar, minimamente refletir. Então, quando a família não faz parte desse sistema, quando a família não entende ou não participa dessa construção, começa a ter mundos muito paralelos. E, de fato, a gente não vai descer camada, a gente não vai fazer educação, a gente vai fazer qualquer outra coisa, a gente vai estar ali transmitindo conteúdo. Aí é uma outra coisa, mas isso não é educação, isso não é apoio ao desenvolvimento humano. Então, para estar aqui no CRIA, a gente vai precisar fazer isso em comunidade. As famílias vão precisar participar, porque tem muitas coisas que a gente só vai saber se essa família estiver aqui. Tomar café junto, precisa estar mais próximo, precisa estar mais íntimo, gerar intimidade para que a gente possa de fato fazer um trabalho verdadeiro, profundo, transformador, que ressignifica esse estado de comunidade, que ressignifica as relações comigo, com o outro, com o ambiente, que nos torna mais humano. Então a gente vai precisar trabalhar também muito nesse campo, tanto da família quanto do educador. Então um educador que chega no CRIA, para além de saber se ele é pedagogo, psicólogo, qual é a história desse cara acadêmico, a gente precisa saber se essa pessoa está disponível para esse autoconhecimento, para esse autodesenvolvimento. Para que quando ele esteja com a criança, ele esteja num lugar, primeiro um lugar de adulto. Que tem muita gente, a gente vive uma sociedade que tem muito adulto que não é adulto. Então a gente adultiza as crianças, somos adultos infantilizados adultizando as crianças. Então o primeiro passo é esse cara, esse educador, estar num lugar de adulto, estar num lugar consciente, estar atento aos seus processos, para não projetar na criança, para não fazer tudo a toque de caixa, para não fazer padronização, para não estar ali
vem aqui todo mundo, vamos facilitar, para estar de fato acompanhando, possibilitando, trazendo o repertório e permitindo as crianças viverem suas narrativas. Então esse papel do educador é muito importante, que ora esse cara, ele tá ali olhando, observando, acompanhando, mediando, e ora ele também vai trazer convite, ele também vai fazer intervenção, ele também vai ampliar repertório de mundo. Então é uma dança. Então é muito importante esse sistema funcionar todo mundo junto. A gente está repensando, tem tempo para isso, então a gente vai fazer encontros, vivências para a gente trabalhar em comunidade. Então hoje somos uma comunidade grande, temos 164 crianças, 59 educadores, famílias, pais, mães, avós, cuidadores. Então uma rede grande que junto está dando esse passo da gente ressignificar o que a gente tem chamado de educação, ressignificar esse apoio ao desenvolvimento humano e ressignificar a nossa relação com a natureza.